Boa noite a todas, a todos, bem-vindos a mais um debate da 13ª Mostra Ecofalante. A gente está aqui para falar sobre restauração e regeneração dos ecossistemas, o que está sendo feito. Eu me chamo Isabel Arares, sou jornalista da Repórter Brasil e cubro o meio ambiente e direitos humanos já há alguns anos. Participam desse debate Carlos Alberto Escaramuza, biólogo e doutor em ecologia pela USP, Gabriel Berton Coleman, coordenador de projetos da Sinergia Socioambiental, Helena Carrascosa, engenheira agrônoma e mestre pela Exalc USP, e Jean-Paul Metzinger, professor de ecologia do Instituto de Biociências da USP. O ponto de partida é o filme Solo Comum, que acabou de passar aqui na mostra, espero que todos tenham conseguido assistir. Lembrando que na semana que vem vai ter mais uma sessão, se não me engano, no próximo dia 12. Diante dos eventos extremos relacionados às mudanças climáticas que estão se multiplicando, como que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, há um imperativo de se implementar ações de restauração e regeneração dos ecossistemas com celeridade e em larga escala. São muitas as iniciativas que visam conter o avanço das mudanças climáticas, mas as ações têm que se multiplicar. Ao longo desse debate, quem quiser fazer alguma pergunta, pode chamar algum voluntário para mandar essa pergunta por escrito, mas no final a gente vai abrir também o microfone quem quiser perguntar diretamente para os debatedores. A gente tem muita conversa pela frente, mas antes a gente queria fazer algumas perguntas para a plateia para a gente entender um pouco quem que está aqui hoje. Então, se vocês puderem levantar a mão. Quantas pessoas... Logo mais. Quantas pessoas já conheciam o tema da agricultura regenerativa? Olha, bastante. Quantas pessoas trabalham com o tema? E quem achou que esse retrato que a gente acabou de assistir no filme sobre a realidade norte-americana se aplica à realidade brasileira? Que bom, então vai ter bastante espaço para debate. Então a gente vai começar reforçando que quem quiser fazer perguntas pode ser por escrito ou logo mais pelo microfone, é só chamar alguém dos voluntários aqui da mostra. Vamos começar o debate. A primeira pergunta é para o Jean. Eu queria te perguntar, Jean, como podemos integrar a agricultura regenerativa e o planejamento da paisagem? Desculpa, gente, mas eu preciso perguntar o que cada um achou do filme. É que tem muito assunto para a conversa, né? Então, primeiro uma pergunta para o Jean, o que você achou do filme, e se puder já emendar a primeira questão. Obrigado, Isabel, um prazer estar aqui. Estava brincando com ela aqui que meu nome é João Félix Mesquer, mas eu também agradecer aqui do Jean, mas, enfim, o que eu achei do filme? Eu achei, que quando foi perguntado quem sabia sobre a agricultura regenerativa, quase todo mundo levantou a mão, e eu fiquei em dúvida se ia levantar a mão ou não, porque eu acho que eu não sei, eu sei muito pouco sobre a agricultura regenerativa, e foi muito interessante ver o filme justamente para ver uma iniciativa norte-americana sobre isso, com a definição, a contextualização dessa conceituação, mas eu confesso que, fiquei decepcionado com vários pontos do filme. Não sei se eu posso ser tão crítico aqui. No sentido que foi vendida uma ideia que a agricultura regenerativa vai solucionar todos os problemas. Foi muito espantado, por exemplo, um dado que foi colocado que a gente emite hoje em dia cerca de 35 gigatoneladas de carbono, que a gente poderia capturar tudo isso, tendo balanço líquido, unicamente com os solos, né, expandindo essa iniciativa de agricultura regenerativa para outras áreas. Eu truco, não duvido que isso seja de fato verdade. Eu acho que a gente tem que ver isso no contexto de outros sistemas que não têm explorado, né, pensar um pouco mais tropical, a gente tem sistemas muito diferentes, cultivos muito diferentes. Eu acho que, enfim, não conheço, repito, não fui atrás da literatura sobre isso, mas truco. Oi? Temos o marítimo, né, que contribui enormemente para essa captura de carbono em particular.
Então, enfim, acho que vendeu-se uma ideia de que é uma solução única. Acho que a gente é uma das soluções, é uma solução importante. Acho que a gente tem que ter muita consciência que nós precisamos comer, nós precisamos da agricultura, né? A gente não vai viver sem agricultura, a gente precisa melhorar esse sistema agrícola, né? A Revolução Verde foi para um caminho que não é bacana, que é o caminho, que é o caminho da monocultura, do pesticida, do herbicida. Claramente isso tem um monte de efeitos colaterais que são muito ruins. Então a gente tem que ter agricultura, só que a gente tem que fazer uma agricultura alternativa, de baixo carbono, regenerativa, uma agroecologia, agrofloresta. A gente tem vários caminhos possíveis. Um pouco mais, não estou me alongando muito, mas um pouco mais nessa linha que a Isabel colocou, assim, dentro do filme tem um foco muito grande nos solos, né, e na área produtiva. E quando a gente pensa na paisagem agrícola, ela é muito mais do que a área agrícola, né? Ela tem, aqui no caso do Brasil, a gente tem que ter reservas legais, né? A gente tem que ter uma parte da vegetação nativa que é mantida preservada dentro da área produtiva. A gente tem as áreas de proteção dos rios, das encostas muito íngremes, dos topos de moro, né, dos mananciais. Então, na realidade, essa área produtiva ela está dentro de um contexto de paisagem, né, dentro de um território muito mais amplo, muito mais complexo, em que a gente tem que pensar na conservação do solo, mas também tem que pensar na conservação da água, a gente também tem que pensar na estabilização dessas vertentes mais inclinadas, em manter os mananciais, enfim, é muito mais complexo, né, do que pensar apenas no solo, que é importante também. Então, o que eu acho assim, que a gente tem que inserir a agricultura regenerativa dentro de um conceito mais amplo, que é um conceito de manejo, ou mesmo de restauração de paisagem, né, onde está essa agricultura. E quando a gente pensa de restauração de paisagem, a gente não pensa apenas em otimizar a produtividade agrícola, né? O mais importante assim, é que a gente tenha uma produção agrícola que se sustente ao longo do tempo, que seja resiliente a mudanças climáticas, porque a gente vai ter aí um mundo cada vez mais alterado, né, com eventos extremos, chuvas, tempestades, seguidas de momentos muito longos de secas. A gente precisa ter sistemas resilientes. Enfim, a gente precisa pensar nas paisagens não apenas na produção, na produtividade, mas também pensar num conjunto de serviços ecossistêmicos que são providos por essas paisagens agrícolas, que vai de estabilização de solo, que vai de controle de enchente, que vai de captura de carbono, que vai estar relacionado com a biodiversidade. Quando a gente pensa em biodiversidade, a gente está pensando também em serviços de polinização e de controle de praga que beneficiam a produtividade. Então, esse manejo multifuncional, né, você criar paisagens que são multifuncionais, né, que não é aquela monocultura, né, ou se manejar uma paisagem que não é apenas pensando em produtividade, mas pensando num conjunto de serviços que são bons para a produtividade, mas que são bons para a sociedade como um todo, como a captura do carbono. Esse é um outro desafio que vai muito além do que foi apresentado no filme de agricultura regenerativa, muito focado em solo. Então, acho que eu vou parar por aqui, acho que um primeiro aspecto que a gente tem que pensar juntos é como que a gente faz essa revolução, essa intensificação, que a gente chama isso de intensificação ecológica, no qual a produtividade, o aumento da produtividade é um item, mas a gente também tem que prover uma série de outros serviços que fazem bem para o ambiente e que fazem bem para a nossa própria saúde. Sabendo, né, o conceito de saúde única, que a nossa saúde está ligada com a saúde do ambiente. Então, só queria colocar que eu acho que o foco do filme, muito no solo, muito na área produtiva, ele tem que ser visto numa escala um pouco mais ampla. Muito obrigada, Jean. Agora eu passo a palavra para a Helena. Queria te perguntar o que você achou do filme. Bom, boa noite a todos. Eu achei uma boa provocação para a gente, né? Quando a gente pensa nas questões ambientais, o que mais chama a nossa atenção é o desmatamento, né?
se falar em desmatamento, todo mundo já sai correndo, já fica arrepiado. O desmatamento aumenta, o desmatamento diminui, o desmatamento. E a gente só olha a floresta, a gente só olha isso, e a gente não vê o tanto de área degradada que tem, o tanto de solo degradado que a gente tem no Brasil, né? Se a gente recuperasse as áreas degradadas, a gente podia ter aí uns 20 anos, eu acho, de moratória do desmatamento, tá certo? Do tanto de, sei lá, quantos, 40 milhões de hectares de pastagem degradada que teria aptidão agrícola, né? E eu fico, assim, um pouco angustiada, né, de ouvir de você, Jean, que você não pensou muito na vida sobre a agricultura regenerativa, por exemplo, sendo que você é um dos caras que mais trabalha com ecologia. E a gente tem separado a agricultura disso. A gente tem separado e o setor do agro tem separado. Existe um agro-ogro, né? Existe um agro-ogro. E o agro-ogro fala, o problema do meio ambiente é um problema. A ecologia é um problema. Não é visto como a solução. A solução está aí. Eu acho que o legal desse filme, apesar dele prometer mais do que eu acho que pode entregar, o legal desse filme é fazer a gente pensar um pouco nisso, na questão do solo. O solo não é um mero substrato para a agricultura. O solo é vivo, né? E a agricultura que se faz aqui, com esse modelo da Revolução Verde, é a pior coisa que se podia fazer, essa simplificação extrema dos sistemas. Então é uma espécie só, um monte de veneno, vai simplificando cada vez mais, então não tem vida no solo, o solo vira um mero substrato, você põe lá o adubo, não sei o que, tá? E não tem vida, né? E eu acho que se o agricultor entendesse que é a diversidade e é a vida que, inclusive, mantém os sistemas produtivos sendo produtivos, né? Acho que a gente podia ter uma condição melhor de entender a agricultura como parte da mesma equação da paisagem e que a gente está nela, e o agricultor está também, né? Não estamos separados, o homem de um lado, porque não existiria esse tanto de gente aqui se não tivesse agricultura, a gente não sei o que a gente ia comer. Não existiria civilização sem agricultura, não existiria agricultura sem gente. E não existiria agricultura sem todos os outros serviços ecossistêmicos que você falou, sem polinização, sem conservação de água. Tá? E acho que a gente está falhando muito na comunicação, porque a gente não está trazendo as pessoas que também dependem disso, elas não enxergam isso. E a gente está errando muito, eu acho. Então, acho que a gente tem que repensar a maneira como a gente trata essa questão, né? A gente, não sei quantos daqui são da minha geração, acho que alguns, né? Quando eu era criança, a comida que tinha em casa era arroz, feijão, bife, frango, ovo, salada e tal. E num dia apareceu uma novidade, que era a comida mais gostosa que tinha, que era um apresuntado em lata, que minha mãe ainda cortava e ainda fritava aquilo, só de pensar, né? Mas era o mais gostoso que tinha. E daí para cá, a gente foi piorando. E de um tempo para cá, a gente falou, para de piorar, tá certo? Então a gente começou primeiro a se preocupar com o que come, pela minha saúde, não quero comer isso, não quero comer aquilo. Depois a gente começou a se preocupar com quem produz a comida que eu como. Depois a gente está se preocupando como está a paisagem da onde é produzida a comida que eu como, né? E aí eu acho que se a gente conseguisse contagiar mais pessoas, porque eu acho que no fim das contas a coisa mais importante que tem é produzir comida, não é? Nós também temos que pensar na própria restauração florestal, né? Então, se talvez essa fosse uma questão para discutir sobre uma opinião, sobre o filme, né? É que o filme ele não trata praticamente nada, né? Ele trata praticamente a agricultura regenerativa como a salvação do mundo e ignora que existem outras possibilidades, outros biomas e que não necessariamente a agricultura regenerativa ela é aplicável, ela é a melhor solução aplicável para cada bioma. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de trazer é um pouquinho na lógica da narrativa que ele trouxe,
e principalmente na dramatização das histórias pessoais, quando ele joga ali que há um complô né, de grandes empresas que no fundo, na realidade, não é muito verdade. O próprio desenvolvimento da agricultura no Brasil, a gente vê que não foi assim, esse complô de grandes empresas, né, que manipulam a sociedade, os agricultores, enfim. Então, a própria história do desenvolvimento agrícola no Brasil mostra que isso exatamente não é verdade. Agora, um ponto que ele traz, que eu acredito que seja muito positivo, ao conectar a política agrícola com as opções tomadas pelos tomadores de decisão de política pública e a posição dos eleitores e cidadãos propriamente dita, né? E aí teve uma passagem lá propriamente dita que o fulano diz: o presidente pode vetar a carne dele. Não, nenhum presidente, nem lá, nem aqui, vai vetar a política agrícola. Mas o que ele mostra de interessante é que, de alguma forma, nós, como sociedade, temos um papel a cumprir, seja como pequenos e médios agricultores que praticam a agricultura regenerativa, seja como consumidores, ou seja como eleitores, que, de alguma forma, articular com o poder público, com os tomadores de decisão, para que melhores políticas públicas sejam adotadas, seja em prol da agricultura regenerativa, ou de uma política de reflorestamento. Então, essa conexão, eu acho que ele traz, e também de uma forma bastante dramática, mas ele traz algo muito positivo de nos alertar: olha, nós temos também uma opção a seguir, uma opção a fazer, uma provocação aí a ser tomada adiante. Maravilha, Gabriel, obrigada. E aí, por fim, cara, quero saber de você o que você achou do filme. Boa noite a todos, é um prazer. Agradeço ao Carolina o convite aqui, satisfação estar aqui com vocês, debatendo sobre um tema tão relevante, né? O filme me fez pensar um pouco sobre um dos dilemas chaves de quem milita nas questões ambientais, que é como você muda comportamento, né? Seja no nível individual ou no nível das pessoas, ou das instituições, né? Não é uma coisa trivial, não é simples, né, como que você aciona. Esse filme adota algumas formas de mudança de comportamento que talvez, ou algumas formas de acionar as pessoas para que elas mudem o comportamento, que talvez possam ser discutidas, né, ou talvez não sejam as mais eficientes, né? Então tem um tom de sentimental, né? Uma questão, até me lembro aqui, quando eu comecei a trabalhar no WWF, no começo da década de 2000, uma das primeiras coisas que a gente discutiu, baseadas em resultados, né, de focal groups, era que o argumento de tratar os impactos ambientais como um problema das gerações futuras era um argumento que deveria ser evitado. Samuel Barreto, aqui, meu amigo que está aqui, trabalhava comigo lá no W, naquela época a gente teve essa discussão, né? Então, a gente tinha a recomendação de, quando dava entrevista, ele falava não usar, olha, isso aqui é um problema que vai afetar a geração futura, porque nos grupos focais, quando você colocava as pessoas para discutir, a reação era: se não é problema para mim, a próxima geração que resolva. Vou continuar consumindo, vou continuar tomando por quê? Então, o filme apela direto nisso, né? Começa com as cartas e termina com as cartas, né? Então, será que essa é a melhor forma de mudar comportamento, né? Tem um tom bastante assim também, as mortes, né? Todas assim ao longo do filme. Não apresenta, além do que também endosso o que você mencionou, né? Ele trata algumas coisas como bala de prata. E a gente sabe que problema complexo não resolve com uma bala só, né? Mudança de comportamento são diversas áreas. E o filme não traz essa complexidade, né? Como se você, vamos fazer isso e vai resolver tudo. Realmente, alguns dados são discutíveis. Um detalhe também que eu acho importante, até não sei para quem passar, isso tem umas 2 traduções nas legendas que são bem problemáticas. Assim, acho que isso precisa ser avisado. Traduzir topsoil por humus não é legal, né? Topsoil é o solo superficial, não sei o que, humus é uma parte do solo, e tem uma outra hora lá que eles trocam a palavra pump out, que é exatamente tirar carbono da atmosfera, como se fosse colocar carbono na atmosfera, exatamente o oposto.
né? Fora uns números, umas coisas assim de escalas, assim, mas essas duas coisas, não sei como fazer chegar essa informação, é importante mudar. Então, as estratégias usadas para mudar comportamento talvez não sejam as melhores na forma como foi apresentado. Os calls to action, no final, eu gosto, acho que são bem assim, aqueles calls são as coisas que a gente pode fazer, né? Eu até mencionei isso aqui no final, né? As 5 coisas que eles mencionam. Apoiar, né, fazendeiros locais, pensar globalmente, consumir localmente, procurar certificações ou alguma forma de regenerativo. Acho muito legal a ideia, né, das hortas comunitárias e crescer isso. É realmente um call to action super importante, inclusive com implicações em redução de criminalidade, cidadania, super interessante. Claro, mexer no Farm Bill e mexer no equivalente aqui no Plano Safra é um caminho super importante. Então, né, até pegando o teu gancho, o presidente não vai vetar nada no Plano Safra aqui, qualquer que seja, se não tiver uma extrema mobilização da sociedade para dizer precisa mexer em tal coisa. E qualquer mudança, considerando o tamanho, seja do Farm Bill ou do Plano Safra, aqui que eu não tenho os números, qualquer peanuts, qualquer coisinha disso é uma quantidade de dinheiro que não dá nem para executar. Inclusive, até precisa tomar cuidado que muitas vezes dinheiro demais mata uma ideia, se você não tiver capacidade de ir executando gradativamente, né, tendo demanda, tudo você inviabiliza. Então, esse tipo de coisa precisa ter uma graduação. E o último pedir para o seu representante, né, a gente conversar mais com quem a gente elege para trabalhar isso. Então, os calls to actions são bons, mas a forma de vender isso, de mobilizar as pessoas, não sei se são as melhores. Por exemplo, outro elemento importante para finalizar, várias dessas coisas que foram colocadas aqui tem também um lado negativo, né? Assim, um problema que não é apresentado. Então, se você pegar as 4 coisas que definem a agricultura, né, no começo, que é plantio direto, né, as culturas de cobertura, o uso não químicos e uma integração em LPF, inclusive o Brasil faz muito dessas coisas, né? Vários, assim, talvez o único que não esteja, porque o plantio direto no Brasil usa muito agroquímica, né? Ao contrário do que é preconizado. Mas, por exemplo, o plantio direto no Brasil, onde a gente já tem toda uma tradição, tem um problema que tem que ser acumulado, que não é muito debatido, né? E aqui está a Helena, nossa agrônoma aqui, que pode comentar isso, que é o problema da compactação dos solos, né? Então, o uso do no-tillage, né, da agricultura tem gerado uma série de problemas de compactação de solo. Então, tudo também tem um lado, um problema, alguma coisa a ser enfrentada. Então, não tem nenhum comentário ponderando qualquer um dos aspectos que são comentados em relação a algumas dificuldades, alguns desafios. É sempre, olha, vai dar para resolver, é ótimo, e não sei o quê. Acho que colocar uma visão mais crítica sobre alguns desses elementos também ajuda no processo de mudança de comportamento, entendeu? Né? Acho que a pessoa se sente mais até à vontade de perceber que tudo tem um custo, né? Tem vantagens, custo-benefício, a relação pode ser positiva, mas também tem custos. É isso. No geral, acho que é um passo na direção certa, mas a gente tem que refletir mais, especialmente a gente que trabalha com isso, como é que a gente engaja as pessoas em mudança de comportamento. Obrigada, Scara. Bom, lembrando que quem quiser fazer perguntas por escrito, é só chamar alguns voluntários aqui da mostra. E eu vou retomar com vocês, cara, justamente, já que você falou de futuro, desses call to actions que o filme traz no final. Então, eu queria te perguntar sobre essa meta de restauração de 12 milhões de hectares até 2030, pensando nas iniciativas de restauração ecológica no âmbito federal, como política pública. Então, se você puder explicar o que é o Plano AVEG, que pé que está e... Vou contar um pouquinho da história, né? Lá em 2013 ou 2014, quando eu comecei a trabalhar no Ministério, tinha uma série de políticas bem claras para a Amazônia e talvez faltasse identificar políticas bem claras para as outras regiões biogeográficas brasileiras. E aí, conversando com os secretários, com as lideranças do Ministério que eu estava, olha,
Mata Atlântica a gente tem que restaurar, né? A palavra-chave é ter uma política que... E começou daí a história de ter uma política que definisse uma meta e definisse uma governança e um plano para chegar lá. Então a gente fala muito do Planaveg, que é o plano, mas o Planaveg é parte da Proveg, que é a política de recuperação. Os instrumentos fundamentais dessa política são um plano, a governança, que é chave em qualquer política, né, para assegurar, inclusive, a sua longevidade, a sua sustentabilidade no longo prazo, e as metas e as suas principais estratégias para alcançar. O que eu queria chamar um pouco a atenção é como essa agenda explodiu em 10 anos, por isso começou em 2013. Em 2013, eu me lembro de conversar com a ministra, com o secretário executivo, parece legal essa agenda, parece ter um potencial, o mundo está levantando esse assunto, mas cara, não vou conseguir tracionar isso aqui dentro e fazer o presidente assinar um decreto, né, nessa época. Então eu falei, então vamos começar fazendo um plano, né, um balão de ensaio, foi o que a gente fez. Vamos escrever um plano, chamar a sociedade, então chamamos diversas organizações, diversos professores da universidade, e começamos a discutir o que um plano precisaria ter. Não tinha política, né? Tinha uma ideia de construir um plano. E fizemos com todos os passos que tem que ter. Chamamos as pessoas, dividimos as tarefas, cada grupo escreveu um capítulo, trouxe as informações, os dados, botamos consulta pública, as organizações, as grandes organizações, por exemplo, o Pacto para a Restauração da Mata Atlântica contribuiu, né? Todo mundo, os atores mais significativos contribuíram. O plano ficou pronto em 14, mais ou menos. Aí eu passei 3 anos, de 14 a 17, tentando achar uma forma de alguém ter coragem de assinar um decreto e colocar a política para funcionar. Discutindo governança, atores, assim, as disputas de poder em Brasília prejudicando muito, dificultando, não, essa agenda é minha, mas eu não consigo fazer, então não quero mais que ninguém faça, entendeu? Sabe assim, porque é melhor ninguém fazer se não for eu. Todas essas dificuldades, tentando achar atores, e no final das contas eu acabei conseguindo que o decreto fosse assinado em 2017 por um dos traços que fazem a gente às vezes acontecer, mas mais talvez negativos da política brasileira, basicamente baseado em relacionamento. Os relacionamentos que eu fui construindo ao longo do tempo nos outros ministérios, nas pessoas, nas relações pessoais que fizeram que o decreto fosse assinado em circunstâncias muito curiosas, que eu acho que vou deixar para contar quando eu estiver aposentado, escrever minhas memórias, mas que ilustram muito esse personalismo da política brasileira, dos processos de tomada de decisão. Não foi um conjunto de evidências que fez com que os atores tomassem essa decisão, seja no Ministério da Agricultura, seja no Ministério do Meio Ambiente. Foram os relacionamentos que eu fui construindo, as pessoas que eu fui convencendo, as pessoas que já eram convencidas, já estavam compradas nessa agenda, que estavam no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa tramitar no mapa, na Casa Civil, até o presidente assinar. O que queria chamar a atenção é que agora nós estamos em 2024, então começou uns 11 anos dessa passagem. E o ano passado, essa polaridade se inverteu totalmente. E eu estou vendo aqui a minha colega Mariana, né, que está aqui, a gente fez parte dessa aventura também do WRI. Em 2013, né, 2022, o governo do Pará decidiu criar uma política de recuperação de vegetação nativa. Não tinha plano. Você vê a versão, o tomador de decisão assinou e criou uma política, né, o governador do Pará criou uma política para isso e deu 1 ano para fazer o plano. Então, eu queria chamar a atenção de como essa agenda mudou de importância, década da restauração, vários temas que a gente vai debater aqui, e talvez mesmo o grande fato dela ser um grande atalho para dar tempo para a gente descarbonizar a sociedade, né? Então, descarbonizar o nosso modo de vida. Então, ela é um grande, dizem vários trabalhos, números que mostram que ela é um atalho, é uma estratégia sem arrependimento e fácil, um fruto fácil da gente colher, para a gente ganhar tempo para descarbonizar a sociedade. Então isso mudou a ponto de hoje
eu não preciso fazer um balão, criar um plano para ter uma política. A gente tem uma política que precisa de um plano. Então, eu queria usar esse exemplo para mudar. Falando um pouco especificamente da meta, só para falar que eu estou monopolizando muito aqui, a meta parecia naquela época inalcançável. A meta é praticamente que nós já está alcançada, porque a quantidade de regeneração natural que existe na Amazônia, nos outros biomas, é maior do que 2 milhões de hectares. Claro que tem toda um número, uma questão de permanência dessas áreas, né? Não existem mecanismos que assegurem essa permanência, então tem uma série de disclaims, uma série de cuidados que a gente tem que tomar. Por isso a minha chama desse ponto de atenção, né? Se vocês ouvirem que a meta já foi atingida, prestem atenção que ainda tem uma série de ressalvas em relação ao atingimento dessa meta, em relação a isso. Então, mudou muito o panorama, tem empresas aí com milhões de dólares fazendo restauração, mudou muito em 10 anos, e aquilo que parecia uma coisa muito distante, um número que a gente calculando qual era o déficit de reserva legal, de APP que existia, fizemos toda uma conta, lá tem um slide só de conta para chegar nesse número. Esse número é bem execuível, pode ser maior, mas precisa tomar bastante cuidado de analisar quais são os riscos ainda associados ao atingimento dessas metas e a sua permanência ao longo do tempo. Obrigada, Scar. Acho que está todo mundo curioso para saber desses bastidores que você comentou. Bom, dando seguimento ao debate, eu queria fazer uma pergunta para a Helena. A ONU declarou essa década como a década da restauração. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, partindo da sua experiência como coordenadora do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Vamos lá. O Pacto pela Restauração da Mata Atlântica tem 15 anos, fez 15 anos agora. Em 2009, houve um entendimento entre organizações da sociedade civil, órgãos de governo, centros de pesquisa, empresas, e se criou isso que é um movimento. Até hoje é um movimento, não é uma instituição, né? E é um movimento que tem 330 membros, que se juntaram para viabilizar a restauração da Mata Atlântica, né? Então, com uma produção de conhecimento, uma divulgação, mobilização, tal, e está evoluindo ao longo do tempo, né? Em 2020, o pacto cumpriu, contando tudo que seus membros, né, restauraram e informaram, 1 milhão de hectares, e a meta para a Mata Atlântica, que está colocada para 2050, são 15 milhões de hectares. É factível do ponto de vista de que existe área disponível para isso, né? Existem áreas que não estão sendo utilizadas, e eu acho que isso é uma coisa importante da gente falar, porque a gente tem... A gente vê todo ano desmatamento e todo ano tem área sendo abandonada ou degradada, né? Então tem área que deve ser restaurada para restaurar os serviços ecossistêmicos, né? A oferta deles, sem nenhum impacto na produção. Pelo contrário, sem nenhum impacto desfavorável na produção, com um impacto positivo na produção, porque você melhora as condições do ambiente, né? Então, eu acho legal do pacto é isso, essas empresas, pessoas, instituições, organizações da sociedade, o governo, procurando o que nos une, é certo? Não o que nos divide, mas o que nos une. E acho que a gente tem conseguido, né? Eu não estou mais na coordenação do pacto, não sei se alguém aqui está, né? Mas eu acho que foi uma experiência muito interessante. E acabou inspirando redes parecidas nos outros biomas. Hoje a gente tem na Amazônia, no Cerrado, no Sul, no Pampa, né? Não sei se tem na Caatinga, no Pantanal. Então a gente tem a sociedade se organizando para isso, né? Então, acho que... E o pacto foi reconhecido pela ONU como uma iniciativa de referência, né? Junto com o Uruguai e Paraguai e Argentina, né? Um esforço trinacional aí. Maravilha, Helena, obrigada. A próxima pergunta é para o Jean. A gente só vai terminar essa rodada e a gente pode abrir
para um primeiro papo com a plateia. Mas lembrando que quem quiser escrever é só chamar alguém que eles vão até você. É melhor falar mesmo. Mas antes disso eu queria fazer uma pergunta para o Jean. E aí queria retomar uma entrevista que você deu, se eu não me engano, no ano passado, e que você diz o seguinte: não podemos mais apenas gerar conhecimento sobre a biodiversidade. Precisamos conseguir trabalhar com a biodiversidade como parte da solução. E a partir disso, eu queria que você falasse sobre essas soluções baseadas na natureza diante do desafio climático que a gente enfrenta hoje. Obrigado, Isabel. Eu vou falar um pouco sobre soluções baseadas na natureza, porque eu acho que realmente é um assunto muito importante. Entendo que a agricultura regenerativa é um tipo de solução baseada na natureza. Eu vou explicar exatamente o que é. Mas eu queria antes responder a Helena, porque eu acho que está muito claro para todo mundo aqui nessa sala. Provavelmente eu acho que a gente está girando no mesmo círculo, mas essa dicotomia que a gente vê na mídia de agricultura e aumento de produtividade agrícola e conservação da biodiversidade são duas coisas antagônicas, né? E eu tive um pouco a impressão que você me colocou, Helena, num mundo que olha só para a conservação da biodiversidade, não olha para a questão da produtividade, mas você sabe que eu não sou disso, né? Que a gente está justamente nesse meio campo, e o que faz esse meio campo são os serviços ecossistêmicos, que é a base das soluções baseadas na natureza. E esses serviços ecossistêmicos são todos aqueles benefícios que a gente tem do funcionamento da natureza, né? Dos processos naturais, né? Que tem a ver com a polinização, que tem a ver com a estabilização do solo, que tem a ver com o controle de praga, que tem a ver com a captura de carbono e que faz uma regulação climática, enfim, que tem a ver com o sombreamento que a gente tem dentro das cidades, que faz com que a gente tenha um conforto térmico melhor, né? Então a natureza provê um conjunto de benefícios, é uma visão muito antropocêntrica, eu sei, mas ela provê um conjunto de benefícios que melhoram muito a nossa qualidade de vida e que melhoram muito a produtividade, né? Eu acho que é justamente nesse meio campo que a gente tem que andar. E, desculpa, eu vou também fazer outras provocações aqui, mas tanto o Scar quanto a Helena colocaram números. Eu acho que o Gabriel chamou muita atenção que no filme a vegetação nativa não aparece. E, no entanto, a biodiversidade está justamente lá. Então, essa nossa preocupação de regeneração, restauração e controle de desmatamento, ela tem que vir junto, né, com a conservação do solo. Estou falando que uma coisa exclui a outra. Mas alguns dados são muito importantes da gente, até estava fazendo um pequeno levantamento aqui. 1/3 de tudo que regenera na Mata Atlântica é perdido em 8 anos. Aqui a gente tem um dado de 700 mil hectares que foram regenerados de Mata Atlântica entre 2011 e 2015. É um monte, 700 mil hectares é um monte. Boa parte já foi perdida. E isso não impede que um grande número, assim, eu não consigo ter um número aqui de imediato, mas uma quantidade enorme é desmatada, e boa parte desse desmatamento é de matas maduras, né? Então a Mata Atlântica, por exemplo, hoje em dia, se você olhar a cobertura como um todo, a cobertura é constante, ou até está aumentando, porque a gente tem mais regeneração do que desmatamento. Só que a gente está perdendo as áreas mais biodiversas, que a gente está regenerando matas novas, que muitas vezes são perdidas depois de 8 anos. Então, só colocando alguns senões aqui, e agora eu vou realmente para a pergunta que a Isabel colocou. Durante muito tempo a gente teve uma visão que a gente tem que olhar o impacto do avanço, né, da expansão das fronteiras agrícolas sobre a biodiversidade. Então, olhando para a natureza e a biodiversidade apenas como algo que é impactado por. Mas, com essa noção de serviços ecossistêmicos, a gente tem dados que deixam claro que essa biodiversidade provê serviços, provê benefícios, e ela é parte da solução. Então, se a gente quer fazer mudanças transformativas, né, se a gente quer ter uma outra paisagem agrícola multifuncional, a gente precisa da biodiversidade, a gente precisa da natureza e do seu funcionamento natural, né, dos seus processos ecológicos ecossistêmicos. E isso é o que a gente chama de soluções baseadas na natureza. Então, solução baseada na natureza
São soluções que se utilizam, mais uma vez é muito antropocêntrico e utilitário, que se utilizam dos processos ecológicos, ecossistêmicos, para a gente ter uma solução que muitas vezes é mais eficiente que uma solução puramente cinza, né, ou de engenharia, como piscinão, por exemplo, para resolver o problema de enchente. Você pode ter jardim de chuva, você pode ter biovaleda, você pode ter outros sistemas que são muito mais eficientes, inclusive áreas de alagamento naturais. Mas, enfim, são soluções que se utilizam desses processos, que são, em termos de custo-benefício, mais eficientes, que precisam gerar benefícios para as pessoas e para a biodiversidade, né? Isso é a definição de solução da natureza. Você precisa ter esses dois benefícios para as pessoas e para a natureza, e que ataca, então, um problema societal, né? Um problema socioecológico, e muitas vezes que são questões que precisam construídas de bottom-up. Né? Eu acho que não vou nem muito entrar, mas as reais soluções baseadas na natureza não são top-down. Não é o Ministério que vai falar assim, você vai fazer isso. São coisas que surgem da comunidade, né? Que são planejadas, que são co-criadas. Né? Então, tem toda uma questão participativa que é muito importante. O envolvimento da sociedade é muito importante. Então, e eu só colocando um exemplo aqui de um trabalho que foi publicado na Nature, se não me engano, na Nature exatamente, onde eles avaliaram o potencial das soluções baseadas na natureza, né, que aí tem conservação, tem restauração, tem manejo de áreas produtivas, tudo isso é solução baseada na natureza, à medida que a gente utiliza a natureza para fazer um sistema mais resiliente, mais sustentável, etc. E eles fizeram uma estimativa que essas soluções baseadas na natureza conseguem evitar a emissão de carbono, 5 gigatoneladas de carbono, e consegue também aumentar a captura desse carbono. No total são 10 gigatoneladas de carbono, isso pode parecer nada para vocês, mas é a somatória de toda a quantidade de carbono que é emitida pelo setor de transporte no mundo todo, no ano. Ou seja, o potencial dessas soluções para mitigação é enorme. O potencial dessas soluções baseadas na natureza para adaptação, em particular em cidades, também é enorme. Né? Como que a gente vai lidar com enchentes, com deslizamentos, com ilhas de calor, né? Que são coisas que estão cada vez mais dentro da nossa realidade, sem a natureza. A gente não vai criar árvores naturais, né? A gente não vai depender só de soluções de engenharia. A gente precisa da natureza, ou seja, a natureza não é apenas algo que é impactado, né? A natureza é nosso aliado para que a gente crie essas paisagens mais saudáveis, resilientes, amigáveis. Não, acho que tem diferentes palavras, mas enfim, vamos trabalhar junto com ela e não apenas protegê-la, conservá-la, como se fosse algo que estivesse fora dos nossos sistemas de vida. Muito obrigada, Jean. Já estão chegando algumas perguntas aqui, então o debate vai ser bom, ainda a gente tem um tempo pela frente. E a próxima pergunta é para o Gabriel. Partindo da sua experiência no setor privado, na Cenergia, Gabriel, eu queria te perguntar se a restauração ecológica pode ser um negócio viável, né? A gente viu no filme o tamanho do desafio que isso se coloca. Tem dois aspectos aqui, e aí eu vou me valer um pouquinho de eu ser um peixe fora d'água, porque é todo mundo das ciências da vida, e eu sou das ciências humanas. E aí, quando você traz as soluções baseadas na natureza, e durante toda a sua fala, em poucos momentos você fala assim, olha, soluções baseadas na natureza, restauração do ecossistema, e trazendo as pessoas. E por 2 minutos você fala assim, olha, tem que trazer as pessoas e tem que ser uma solução vinda da própria comunidade. E é justamente esse aspecto que eu queria tratar aqui um pouquinho também, e até fazer uma provocação também, de não só soluções baseadas na natureza, mas soluções baseadas nas pessoas. Por quê? Porque quando o Carlos diz, olha, hoje essa temática, esse debate todo de restauração, esse interesse todo de restauração está indo muito mais para o bioma amazônico, até porque também, como a Helena já disse,
tratar de Mata Atlântica já está bem encaminhada, com muito caminho de sucesso, com um bom volume restaurado, está todo mundo indo para a Amazônia. Quando a gente olha na Amazônia, o que a gente verifica nas experiências de negócio dos projetos de restauração, mesmo quando não envolvendo negócios, é que o fator pessoas não tem sido levado tanto em consideração quanto o fator natureza, né? E esse fator pessoas não tem sido levado em consideração tanto quanto o fator natureza, justamente pela própria estratégia de negócio, de implantação daqueles atores que estão implantando, sejam atores do setor privado ou do terceiro setor, do ambiente comunitário. E o que a gente começa a advogar aqui é que os projetos de restauração, eles precisam trazer o elemento pessoas, o elemento ser humano, o elemento território, o elemento vocação regional do território, daquelas comunidades, com participação ativa das pessoas das comunidades, debatendo a forma de implantação e, inclusive, debatendo as próprias espécies a serem implantadas, para que essa comunidade ela também tenha o usufruto dos potenciais benefícios daqueles projetos de restauração. Lembrando que os potenciais benefícios dos projetos de restauração não são somente ambientais, carbono, recursos hídricos, melhoria do solo, é também uma melhoria de qualidade de vida e de oportunidades de renda para aquelas comunidades locais, para aqueles povos tradicionais que estão inseridos principalmente no debate mais amazônico, que é diferente um pouquinho aqui da realidade de Mata Atlântica, né? Isso é uma verdade. E aí, quando a gente olha justamente para a viabilidade de negócios, que é o que você trouxe, hoje implantar um projeto de restauração, principalmente em grandes áreas, principalmente pensando no bioma amazônico, ele pode não ser, apesar de ter casos aí, tem 3, 4 grandes empresas com dinheiro bastante robusto, ele pode não ser exatamente ainda muito sustentável do ponto de vista econômico-financeiro para esses implantadores. Então, até por causa disso também, governo, sociedade civil, doadores internacionais formulam diversos mecanismos de engenharia financeira, de blended finance, né, que é financiamento que mistura filantropia, financiamento que mistura o dinheiro oficial, dinheiro de doação internacional, com dinheiro de capital privado, até para isso, para gerar essa viabilidade financeira. Muito se fala que o crédito de carbono poderia gerar essa viabilidade financeira, o que a gente não vê hoje. Né? O que a gente não vê hoje na realidade dos preços de crédito de carbono e tal, a gente não vê o crédito de carbono gerando essa viabilidade econômica e financeira para a implantação de projetos de restauração, principalmente olhando no bioma amazônico. Então, você tem que desenvolver uma série de receitas alternativas e paralelas, né? Então, se é implantação com SAF ou com ILPF, a própria receita dessa produção agrícola, a receita da bioeconomia, produtos madeireiros, né? O falar de negócios de restauração hoje, pensando tanto no ponto de vista humano, comunitário, né? Que a gente não tem visto aí de maneira bastante adequada, e do ponto de vista econômico-financeiro também. Obrigada, Gabriel. Bom, a gente já tem algumas perguntas por escrito, mas queria abrir para essa primeira rodada de perguntas da plateia. Muito prazer. Meu nome é Alberto Veloso, eu sou editor, dono de uma produtora de conteúdo chamada Dezembro, faz livros de arte e filmes. Eu participei de uma feira o ano passado em São Paulo e conversava com um investidor chinês. Ele falou: Veloso, pode escrever, o Brasil é a China verde. Eles investem em energia solar no Brasil. O Brasil tem 2 plataformas que faz no Brasil a maior potência nos próximos anos. A plataforma verde, a Amazônia, os biomas e a plataforma alimentar. O Brasil hoje exporta alimentos para o mundo todo e cada vez mais. Então nós temos uma responsabilidade muito grande na parte ecológica, a plataforma da Amazônia e a Antártica a 4.000 quilômetros do Rio Grande. Então nós temos um sistema ecológico
importantíssimo. E maior exportador de alimentos do mundo nos próximos anos. É só isso que eu queria falar. Bom, meu nome é Paulo e eu vou fazer a provocação das provocações. Por que depois de 50 anos, quando realmente se começou a ter uma noção ambiental, ecológica no mundo em grande quantidade, ainda não é popular? A outra questão não estaríamos trocando um monopólio por outro a partir do momento que a agenda verde ganha corpo? Por quê? O dinheiro continua ainda na mão das grandes corporações e, para complicar, tem as big techs na parada que provavelmente se assenhonarão das grandes corporações financeiras. Só para citar uma, BlackRock, que movimenta 10 trilhões de dólares em ativos. Não vou falar das outras duas, é isso. Boa noite. Obrigada por todas as colocações. Bom, eu sou a Viviane Noda. Eu visito empreendimentos que trabalham com base em soluções da natureza há 10 anos aqui no Brasil. E o meu objetivo é transformar esses trabalhos em uma comunicação acessível para que as pessoas queiram engajar. Então, eu vejo esse filme como uma possibilidade de conversar com pessoas que nunca ouviram falar sobre isso, mas entendo todas as críticas de vocês. E queria saber se vocês têm filmes e materiais que vocês acreditam que possam engajar as pessoas, incluindo todas as críticas que vocês colocaram aqui, e quais são exemplos que vocês podem dar e diretrizes para uma comunicação ambiental e de preocupação de conservação mais eficaz no Brasil hoje. Obrigada. Só uma última aqui. Boa noite, meu nome é Mordecai, sou arquiteto. Eu queria saber se vocês podem posicionar algumas coisas que são atividades irmãs ou correlatas e que às vezes são confundidas, né? O quanto que, por exemplo, biodinâmica é um tempero, o quanto que agricultura orgânica, em que campos que ela entra, SAF, serviços de floresta em pé, permacultura, a família é grande. Obrigado. Só para começar, então, se me permite, até para a Viviane, que pediu uma dica aqui, tem algo muito fresco na minha cabeça. Tem um filme que está até na mostra da programação, chama A Floresta que Você Não Vê, Narrativas dos Povos do Xingu. É uma visão bastante interessante de como que algumas comunidades tradicionais que vivem ali na região do Xingu, do Mato Grosso, estão conseguindo desenvolver métodos de agricultura regenerativa e de convivência com a floresta, com implantação de SAF, etc. E uma outra provocação para o senhor, desculpa, como é seu nome, que me passou... Mordecai. Não tem problema. Acho que tem duas confusões que geralmente ocorrem nesse debate como um todo, né? O Brasil é uma potência florestal de negócio, mas aqui a gente está tratando muito de reflorestamento de nativas, né? E o Brasil acaba sendo uma potência do ponto de vista de negócios para florestas plantadas, exóticas, muito destinado aí à indústria de papel e celulose. Então, é bastante comum ter essa troca aí de floresta, reflorestamento, floresta plantada, isso é bastante comum, e tratar de exótica, né, não tem o mesmo ganho de biodiversidade. Aqui os especialistas de ciências da vida podem falar muito melhor do que eu, do que você falar com
floresta nativa. E tem um caso também de uma monocultura, de um reflorestamento de uma espécie nativa na Amazônia, feito aí há uns 4, 5 anos atrás, que foi bastante polêmica, né? Era voltado para a indústria madeireira, silvicultura, de uma espécie nativa na Amazônia, mas que foi bastante polêmica, e também, se vocês quiserem depois abrir o nome que vocês conhecem, mas foi um caso bastante polêmico, não pela experiência que ela teve, mas porque envolveu aí um caso de polícia, um caso de denúncia de potencial biopirataria, roubo de madeira, que não teve nada a ver com a empresa ali, o fulano ali entrou ali de gaiato, mas que também chamou muito a atenção, né, porque era uma única espécie na Amazônia, era uma espécie nativa da Amazônia, uma única espécie, monocultura, para a indústria madeireira, e que também gerou bastante debate aqui com o pessoal da biodiversidade. Obrigada, Gabriel. Quem quer seguir? Tem uma coisa que eu acho que é legal da gente pensar aqui. Quando a gente começou a falar em conservação, a gente pensava em conservar a natureza sem as pessoas, né? Cria as unidades de conservação de proteção integral, as pessoas não podem estar lá, em algumas não pode nem ter visitação, né? São lugares de preservação e não é para ter pessoa. Aí quando a gente começou agora a olhar a questão da restauração, há uma preocupação muito grande de quem está trabalhando com isso de não cometer o mesmo erro, de trazer as pessoas para dentro dessa equação, né? Não dá para fazer restauração excluindo as pessoas são parte dela. E aqui na Mata Atlântica, especialmente, a gente se acostumou a ver a floresta como uma coisa intocável, que a gente não poderia explorar nada, nem fazer nada, nem relar, nem ir muito lá, né, para não estragar. Ou então, com a outra coisa que, ao contrário disso, que está atrapalhando o desenvolvimento, arranca fora aqui, vamos colocar uma coisa mais legal, de preferência uma espécie só, né? Que fica mais arrumadinho. E o que a gente está buscando hoje é usar a diversidade, né, para a produção, não só na agricultura, e aí eu volto à questão da agricultura, porque eu acho que a agricultura com diversidade é uma outra coisa do que isso que a gente está. Quando a gente fala em agricultura, a gente pensa em grandes campos de cana, de soja e tal, e a gente defende que haja outra forma de fazer, mas também com as florestas, da gente plantar florestas com espécies nativas, com alguma diversidade, para explorar a floresta, para explorar madeira, produto não madeireiro, para que isso seja a fonte de riqueza também, e de bem-estar, e de segurança alimentar, e tudo. A gente tem que comer a biodiversidade, vestir a biodiversidade, usar, sentir que a gente faz parte, né, disso aqui. Eu acho que quando a gente pensa nessa questão, a gente é um grande produtor de alimento, e a gente pode continuar sendo um grande produtor de alimento, produzindo de outra maneira, né? Porque hoje o que a gente vê, gente, investindo, ganhando dinheiro às custas de estragar o próprio patrimônio, porque depois aquela área lá não serve mais para nada, abandona, o patrimônio daquela pessoa foi, né? Eu acho que há de se pensar nisso, como que a gente inclui as pessoas nisso tudo, né? Obrigada, Helena. Scara. Eu vou começar comentando o tópico da comunicação, Noda, que é um tópico que eu claramente sou um biólogo, ecólogo, não tenho profundidade, mas acho chave nessa conversa que a gente tem. Eu estava até lembrando das nossas conversas, Samuel, ao longo do tempo, né, de como a gente precisa aproximar a comunicação da campanha, né? Eu volto aqui no tema de mudança de comportamento, né? E isso implica mudar algumas formas como a gente faz comunicação. Então, por exemplo, normalmente a comunicação está ajusante dos resultados, né? Quando você gera um resultado no projeto, depois você vai chamar o pessoal da comunicação para você fazer como é que você divulga esse resultado. Isso tem que mudar. A comunicação tem que estar lá no inception, no primeiro momento
que você concebe um projeto ou uma ação, para que ela possa influenciar exatamente a forma como ela é estruturada, para que os conteúdos, as mensagens que sejam geradas, sejam orientadas para públicos específicos, né, possam realmente contribuir para a mudança de comportamento. Então, essa é uma questão prática que a gente precisa mudar na forma como a gente vê a comunicação. E outro ponto é, muitas vezes a gente se comunica ou acha que se comunica baseada no seu mind frame ou na forma como você pensa. Então, a maior parte de nós aqui, ao longo da nossa carreira, acha que as evidências científicas são suficientes para mudar de comportamento. Cada vez mais se acumulam os casos onde as evidências científicas não são suficientes para... A gente não entende, a gente pressupõe que a forma como a gente pensa é o suficiente para mudar comportamento e comunicar com as pessoas. Então a gente tem muitos casos que vão se acumulando, por exemplo, mesmo aqui no exemplo que o Jean Paul colocou, por que os produtores cortam a floresta, né, que você falou, né, em tão pouco tempo? A gente não sabe direito isso, sabe? A gente não sabe, pode ter uma noção, mas ninguém foi lá com a devida quantidade, né? Tem até, a Mariana está trabalhando nisso, né, também com evidências aqui de 300 produtores que eles entrevistaram, para tentar entender o que é o processo de tomada de decisão. Não tem nada a ver com o nosso processo de tomada de decisão, sabe? Os valores, o que é importante para essa pessoa tomar uma decisão, se ela deixa ou não aquela área, a gente acha que sabe, mas não sabe. Sabe assim, ou é muito diferente do que a gente pensa. Então a gente precisa fazer muito mais pesquisa na área de economia comportamental, entender os valores, a gente precisa ter mais evidências que permitam com que a gente se comunique melhor. Precisa mudar, acertar os conceitos, né? O Jean Paul que usou muito, eu tenho umas obsessões com os conceitos, com os nomes. Então tem feito uma guerra enorme em vários lugares para tentar fazer a gente largar o termo serviços ecossistêmicos e trabalhar com contribuições da natureza para as pessoas, que é recomendado pelo IPBS, né, o painel da biodiversidade, porque tenta tirar essa visão utilitarista, né, da natureza. Então, não é o serviço que a natureza presta para você, mas é a contribuição que a natureza dá para nós. Então, tem que melhorar a linguagem também, eu acho que é um outro ponto que a gente tem que melhorar. Então, tem vários assim, temas, eu tenho bastante interesse em interagir mais com pessoas ligadas à área de comunicação e à área de campanha, para mudar as formas como a gente faz as coisas, para que os resultados que a gente gere sejam mais eficientes para comunicar e mudar comportamento. Paulo, eu vou lembrar aqui, para comentar o que você colocou, o Tommaso de Lampedusa era um nobre italiano, né, que escreveu um livro chamado O Gato Pardo. E esse livro foi filmado pelo outro nobre italiano, o Vittorio De Sica, e tem uma cena que é clássica, que eu acho para comentar aqui o seu comentário, que é do Burt Lancaster, que representa o príncipe de Salinas no filme, falando com Alain Delon, que é o sobrinho dele, e que de uma certa forma tem uma dificuldade de entender a aproximação da nobreza com a burguesia ascendente na Itália, na Sicília, o filme é na Sicília. E ele fala as coisas precisam mudar para ficar como estão. Então, sim, acho que a tendência é as corporações e tudo se aproveitarem desse movimento. Acho que a crise que a gente está se avizinhando é muito maior do que se imagina, porque mudança climática, concentração de riqueza, o fim do emprego como a gente conhece, né, porque é uma coisa que a gente não comenta muito, mas a automação acabou com o emprego como a gente conhece, né? Os estados falidos, né, os failing states, tudo isso vai levar um nível de dor, e infelizmente a gente gosta de dor para mudar de comportamento, num nível. Minha esperança é que nessa confusão toda, nesse caos que vai estar aí pelas próximas décadas, a gente consiga evoluir para algum outro estado de equilíbrio melhor do que a gente está em termos de concentração de riqueza, de qualidade, alguns dos tópicos que você falou. Mas acho que essa aventura que a gente vai ter que passar, né? O Barreto, aqui, nosso colega, também está com a filha dele, é um desafio aí das novas gerações lidarem com alguns desses desafios planetários que a gente vai viver. E Mordecai, eu acho que
A minha visão, assim, esses nomes, nós somos um animal social, né, um macaco social. A gente precisa ter um grupo para se identificar e fazer parte dele. Se o seu grupo é da agricultura orgânica, permacultura, não tem problema nenhum. A gente tem que acolher isso e trabalhar juntos, né? Podem ser mesmo nomes diferentes, alguma coisa assim, mas se você se sente bem nesse grupo, fazendo isso aqui, vamos coordenar os esforços para amplificar as nossas ações e acolher essas diferenças que existem, mais do que trabalhar com essa diversidade, né? No final de contas, a diversidade para que nos pontos chaves exista a coordenação de esforços para que a gente tenha mudança de comportamento. Acho que eu toquei tudo, exceto o Veloso, que está certo, a gente mais... tem outro ditado italiano que é tradire e fare, se admezzo il mare, né? Entre falar e fazer tem um mar. Para fazer essas coisas que você falou do Brasil aí, tem que fazer muito. A gente vai ter que falar, não pode falar. Tem que... Não tem ainda, entendeu? Não, acho que não. A gente não vejo essa liderança no Brasil. A gente fala disso que você falou. Agora, transformar isso em liderança, fazer isso acontecer, acho que ainda tem muita... tem um mar no meio aí para usar o ditado do italiano. Obrigada, Scar. Então, já vai fazer mais um comentário. Vou tentar fazer só um comentário rapidinho, né, de cada uma das perguntas. Eu acho que colocando Alberto, você falou da China verde, né, mas o Brasil está sendo muito comparado com a Arábia Saudita do carbono, né? Então a gente tem muito essa ideia que é aqui que a gente vai conseguir plantar carbono e resolver boa parte dos problemas aí de captura do carbono da atmosfera. Só que a gente tem um potencial, acho que a gente tem um potencial, só que fazer isso de uma forma socialmente, ambientalmente justa, acho que esse é o grande desafio. E esse é o diferencial que a gente vai ter se a gente conseguir chegar lá. O Paulo falou um pouquinho por que a ecologia não é tão popular, né, como ela deveria ser depois de 50 anos. E eu acho que isso tem a ver com essa dicotomia ecologia, produção agrícola, né, que vista como mundos antagônicos. Eu acho que a partir do momento que a gente entende que existe uma sinergia, né, uma combinação virtuosa, né, as coisas vão mudar. Eu entendo que serviço ecossistêmico depois eu comento a questão das contribuições da natureza para as pessoas, mas eu vou dar um exemplo que eu ia até falar um pouquinho mais para frente. Eu acho que o grande desafio, por exemplo, da restauração é o custo. Apesar de, com todos os números que a gente está falando aqui, milhões de hectares sendo recuperados, é regeneração, né? Basicamente você abandonou a área, ela volta, né, em algumas condições. Mas a restauração mesmo, ela tem um custo são os dados que eu tenho, de $700 a $5.000 por hectare, né, dos 2, 3 primeiros anos. Multiplica isso por 12 milhões de hectares. Eu não vou fazer essa multiplicação. Mas, enfim, há uma trava muito grande que é ligada ao custo. Mas as pessoas não fazem uma análise de custo-benefício. Então, muito recentemente, foi esse ano, a gente publicou um artigo em que a gente olha para a restauração numa área de café, sul de Minas, região mogiana, onde a gente olha não apenas os custos, mas também os benefícios da plantação, da restauração para a produtividade do café. E que a gente sabe que, através dos serviços ecossistêmicos, em particular da polinização, a produtividade, a produção do café aumenta 30%. E a gente encontrou situações em que o aumento da produtividade abatia boa parte ou quase todo o custo da restauração. Então a gente tem que pensar em custo-benefício. Eu acho que a partir do momento que a gente pensar um pouco mais nessa questão de custo-benefício, e quando coloca o mercado de carbono, pode ser ainda melhor, e o preço do carbono tem que sair do menos de $10 por tonelada de carbono para 20, 30. Mas enfim, eu acho que tem uma questão de como que a gente consegue internalizar um pouco esses benefícios na nossa economia. Então é uma resposta muito... A minha colocação foi no sentido de como esses capitais são carreados para isso que você colocou. Que, lógico, a produtividade, eu não coloco isso em dúvida. A questão é como esses capitais chegam para que se viabilize essa guinada para
uma agricultura mais verde, enfim, tudo verde, se corre-se o perigo de criar um outro monopólio. É essa a questão que eu coloco. E isso está acontecendo com o mercado de carbono, né? Porque a gente está tendo um afluxo muito grande, mas é um outro tipo de monopólio também. Legal. E aí a Viviane coloca a questão do engajamento, das soluções baseadas na natureza. O Scara já respondeu, né, que tem que vir desde o começo, a comunicação tem que ser pensada desde o começo, mas eu diria assim, quando a gente fala de comunicação, a gente está pensando muito numa unidirecionalidade, né? Eu estou aqui produzindo e informando as pessoas que vão... Mas eu acho que a gente tem que pensar mais em sistemas bidirecionais, né? E por isso que eu acredito muito na questão de coprodução, dessa parte participativa, do bottom-up, né? De fazer junto com a comunidade. Então, eu acho que o engajamento vem mais de você chamar as pessoas para fazer junto. E não é só uma... Comunicação é importante, sim, mas como que a gente consegue engajar para fazer junto? Eu acho que eu não sou de humanas, acho que vai ter outras pessoas que vão... E, finalmente, a última questão dos nomes e dos conceitos, existe uma profusão de nomes, né? Mesmo dentro da restauração, você tem restauração ecológica, restauração florestal, restauração da paisagem, recuperação, reabilitação. Eu falo para os meus alunos, eu falo, gente, esquece tudo isso. Não tem um termo de restauração ecológica, que é um termo guarda-chuva, e a gente olha para o que é mais similar, né? O que todos esses nomes têm em comum. Eu acho que é a partir disso que a gente tem que pensar. E na agricultura é a mesma coisa, né? A gente tem a agroecologia, a gente tem a permacultura, a agricultura orgânica do humano, gente, assim, cada um com uma oportunidade, parece que estão querendo criar espaços de exclusividade, né? Fugiu a palavra exatamente aqui, mas o mais importante, qual que é o conceito que está por trás, o que une todos esses conceitos? Acho que é pensar nisso. Convergência. Obrigada, Jean. Eu vou só fazer mais uma rodada de perguntas, que chegaram muitas coisas por escrito, muitas coisas bem interessantes. E só respondendo a sua pergunta, Viviane, respondendo não, mas mais sugestões aqui de filmes que estão disponíveis nessa mostra. Acho que tem muita coisa legal, mas eu me lembrei de 2 curtas que são muito potentes. Um sobre o sistema agrícola quilombola e outro sobre jovens coletores da rede de sementes do Xingu, que têm pesquisado sobre os impactos da emergência climática nas sementes. Então, acho que é só dar uma olhadinha na programação da mostra, e acho que são produções bastante inspiradoras. É sobre o sistema agrícola quilombola, aqui do Vale do Ribeira, e um outro que se chama Antes da Chuva, sobre jovens coletores indígenas e agricultores familiares do Xingu. Ambos estão no programa ISA 30 anos para um Brasil Socioambiental. Chegaram muitas perguntas, eu vou juntar 2, e a primeira é para o Jean e a outra eu vou estender para os restantes participantes. A primeira, Jean, é por que 1/3 da Mata Atlântica é perdida em 8 anos? Poderia explicar melhor? E eu acho uma pergunta que ela dialoga com essa, é sobre a relação entre as emissões de gases de efeito estufa com o desmatamento. Então, quando a gente pensa em iniciativas de restauração florestal, como que o desmatamento, combate ao desmatamento, entra nessa conta também. E a pergunta se estende, né, tentando relacionar isso com as metas colocadas pelo Acordo de Paris. Então, essa primeira pergunta para o Jean, se você quiser estender para essa outra questão. Se é possível pensar em iniciativas de restauração florestal nesse contexto de desmatamento. Então, respondendo a primeira pergunta, eu acho que o Scara já tinha dado um spoiler, né? A gente não tem a resposta. Mas existe uma suspeita muito grande que seja uma forma dos agricultores manterem uma reserva de mercado de terras, digamos assim, porque dentro da legislação, tanto da lei da Mata Atlântica, quanto do Código Florestal que foi revisto, que é a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, né, desde 2012, existe a possibilidade de você cortar estágios sucessionais que são mais jovens, mas existe o tempo de pousio. Então a gente
tem sistemas em que você tem corte-queima, né? Sistemas tradicionais que tem corte-queima, e dentro da legislação existe a estipulação que até 8 anos ou até 10 anos, dependendo da legislação, você pode fazer o corte da vegetação. Depois disso, você não pode mais fazer o corte da vegetação. Então, se você deixar a vegetação prosseguir na sua regeneração além dos 8 ou 10 anos, você não vai ter mais legalmente o direito de cortar aquela floresta. Então, acho que esse é uma suspeita muito forte, né, que os agricultores, sabendo disso, eles cortam antes que chegue nesse estágio em que eles vão, digamos, perder aquela terra, não vão poder mais utilizar aquela terra para um sistema produtivo agro-pastoril. Então, essa é uma suspeita. Eu perdi a segunda pergunta do Alexandre. Acho que semana passada eu estava em Belém, num seminário que o WRI organizou junto com a SEMAS, e teve um dado que eu acho que dá força dessa relação entre desmatamento e restauração, né? O Luiz Aragão, que é o pesquisador do INPE, trouxe esse número, né? Para cada 75 hectares desmatados, 75 hectares desmatados, você tem que restaurar 1 hectare. Ou seja, evitar o desmatamento é sempre muito mais importante do que restaurar. Isso é uma boa diferença naquela pergunta sobre a diferença do Brasil para os Estados Unidos, né? Aqui a gente ainda está cortando muita floresta e perdendo muita floresta, né? Nos Estados Unidos isso aconteceu há 150 anos atrás. Então, não, assim, toda a política de restauração seria ineficiente e ineficaz se a gente continuar com números altos de desmatamento, porque enxugar gelo, né? Você está restaurando de um lado e perdendo a floresta, que tem características muito particulares em termos de composição e complexidade, né, que nenhuma restauração vai conseguir nem em 200 anos recompor as espécies. Esse número não é chutado, é um número que demora mesmo muitos anos para você recompor a espécie. Só corrigindo, que eu acho que você falou o inverso. Para cada hectare desmatado, você tem que regenerar 75. Obrigado. Obrigado, né? Super importante, né? Para cada hectare desmatado, né, você tem que restaurar 75 hectares. Na hora eu fiquei confuso. Obrigado, Japão. Então, a mensagem super importante de ficar aqui: não tem sentido política de restauração se a gente não está reduzindo o desmatamento de forma significativa. Tá? Acho que essa é talvez a mensagem para levar dessa conversa em relação a esse ponto. E também nesse seminário, assim, a gente comentou, foi bem comentado, porque o Pará também tem uma legislação específica, né, sobre desmatamento de áreas de capoeiras e de vegetações. Lá o limite é 5 anos. Né? E uma das coisas que eu fiquei incitando lá os colegas que trabalham com essas bases de dados de sensoriamento remoto é avaliar se esse efeito de 5 anos está causando um aumento do desmatamento, né? Sobre assim, a série temporal na janela. Existe bastante literatura de outros lugares que mostram que isso é um efeito perverso, muitas vezes, numa política pública. Né? Você estabelece, achando, temos que assegurar a permanência dessas florestas em recuperação. Então, depois de tantos anos, como o Jean Paul falou, você não pode mais desmatar, ou, no caso do Pará, você precisa de uma licença mais complicada. Então o cara desmata, mesmo que ele não vá usar muito, só para não cair naquela, depois dos 5 anos. Ou seja, a legislação que é feita para proteger acaba criando uma data de validade para a floresta. Exatamente. Proteção demais que desprotege. Exatamente. Então, ou seja, tem se conversado muito aqui, começou esse ano, né, até a própria liderança do Ministério está bem preocupada com como é que então a gente conserva parte desses 12 milhões. A mensagem mais importante é que tem que ter algum comando e controle, mas nesse caso a política mais importante é de incentivo, né, para usar a imagem em inglês. Aqui precisa mais de cenoura do que porrete, né? O que vai fazer o produtor conservar mais e não sei o que é uma política de incentivo. Tem que ter um controle mínimo, mas o balanço numa política para assegurar a permanência para essas áreas de regeneração natural, o balanço tem que ser muito maior no componente de incentivo.
gente encontrei aqui um dado que eu acho que é importante, rapidinho. De 2010 a 2020, a gente perdeu 186 mil hectares de florestas maduras de Mata Atlântica. A gente está falando da Mata Atlântica, onde você tem mais vigilância, mais governança, e a gente está perdendo cerca de 18 mil hectares de florestas maduras, biodiversas, todo ano. É um escândalo. E 95, 96% disso é ilegal. Obrigada, João. A gente tem mais 15 minutinhos de debate. Eu sei que daria para ficar aqui a noite inteira. Eu vou só resumir essas perguntas e a gente passa de novo para a plateia. Eu vou juntar 2 perguntas sobre alimentação. A primeira é se o crescimento do interesse nesses negócios florestais pode ser um risco para a segurança alimentar e para a soberania alimentar das pessoas que vivem no território. E a segunda, seguindo nesse mesmo tema, é como fazer com que a questão da produção de comida de verdade não seja tão simplista, como passa o filme, e também não fique elitista. E eu já vou emendar numa terceira, porque eu sei que tem pano para manga. Se a agricultura regenerativa é econômica e produtiva, o que falta para o agro brasileiro adotar essas práticas como uma estratégia? Primeira pergunta aqui, eu acho que a gente tem muita área que precisa ser restaurada sem prejudicar em nada a capacidade de produção, porque tem muita área que não está sendo usada para produzir nada, está produzindo só degradação e pobreza, não está produzindo riqueza, não está produzindo nada. Então, eu acho que esse esforço de restauração que a gente fala, os 12 milhões de hectares do Acordo de Paris, os 15 milhões que o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica propõe, são áreas que podem ser restauradas sem colocar em risco a capacidade de produção da agricultura, né? Agora, por que o setor agrícola não adota tecnologias mais adequadas para solos tropicais, né? Existe tecnologia, a gente aqui tem bons exemplos, o próprio plantio direto, sistemas de produção integrado. Então, eu não sei. Por quê? Porque é uma insistência num modelo que não dá certo, se vê, mas insiste-se nisso. Falta informação, né? A gente tem 5 milhões de agricultores, ou produtores rurais, ou proprietários rurais, somando tudo no Brasil. Desses, acho que uns 4 milhões e meio não têm acesso a informação nenhuma. Mas eles detêm pouca área, que são pequenos produtores. Agora, os grandes também fazem algumas coisas que não dá para entender, porque ele está pondo a perder o próprio patrimônio. Agora, a questão que eu acho que talvez explique um pouco de ter levado essa queda de braço, vamos dizer. Então, se você está falando, eu sou contra, certo? Porque não posso concordar com você, pode ser alguma. Talvez seja a nossa mentalidade da proteção demais que desprotege, que a gente, ao longo do tempo, cultiva isso. Aqui em São Paulo, a gente teve por décadas uma discussão muito grande com as florestas de eucalipto. A gente praticamente obrigava as pessoas a manterem nada embaixo, porque se regenerasse o subbosque, depois não deixava a pessoa cortar a floresta de eucalipto. Então, eles mantinham com capina química o tempo inteiro, e o tempo inteiro aquilo era cada vez mais um deserto, porque se regenerasse não ia poder colher a cultura deles, porque aquilo é uma plantação, não é uma floresta, né? Porque a proteção demais que desprotege, assim como no Paraná e Santa Catarina, no pasto, se nascer uma araucária, o cara vai lá e pisa. Porque se ela ficar lá, depois nunca mais vai poder cortar, porque não pode. É bem complicado. E do ponto de vista do agricultor brasileiro, essa é uma provocação interessante que, enfim, muito debate, até do ponto de vista de uma cultura cultural, ainda falta informação, falta capacitação, falta incentivar melhor esse pequeno e médio agricultor. Por outro lado, aqui é uma opinião um pouquinho polêmica, justamente o papel relevante das grandes empresas do agronegócio em puxar essa agenda. Algumas grandes empresas do agronegócio puxando essa agenda para a introdução dessas técnicas mais sustentáveis tem sido a realidade em muitos aspectos.
não porque elas querem, não porque elas são boazinhas, mas porque os mercados consumidores dela estão exigindo, principalmente a Europa, Estados Unidos, e a gente vê isso nas trades de grãos, nos frigoríficos. Né, os consumidores de lá estão exigindo que elas adotem práticas mais sustentáveis aqui, e aí elas repassam isso para os pequenos e médios agricultores. É um papel aí interessante de ser visto. Acho que um pouco dessa dificuldade dessas soluções é que eu tenho trabalhado muito uma lógica de perdedores e ganhadores, né, de losers and winners, com qualquer dessas mudanças tecnológicas ou mudanças de paradigma que a gente trabalha. Então, por muito tempo eu pensei mais ou menos como você falava, Helena, não sei por que a gente não comunica bem as pessoas. Acho que tem mais do que isso. Uma coisa que eu falei hoje, a evidência científica. A gente trabalhou muito com o modelo de que a evidência científica era suficiente para convencer as pessoas a caminhar numa direção, porque os dados eram suficientes para fazer isso. Então, se fosse suficiente, ninguém fumava. Exatamente, um ótimo exemplo. Mas então, o que eu tenho pensado muito nas minhas reflexões é que a gente precisa identificar de uma forma mais clara quem ganha e quem perde numa mudança desse tipo de... E a restauração suscita muitos casos para isso, né? A própria, assim, né, como falou, a gente já faz plantio direto, a gente usa cobertura, a gente faz integração, mas a gente usa muito agroquímico. Usa agroquímico num ponto, né, agrotóxico, num ponto que a legislação brasileira, que era uma legislação bem balanceada, né, que tinha um papel para o IBAMA, tinha um papel para a saúde pública, né, para a agência Anvisa, e tinha um papel para o mapa, né? Então, ou seja, eram esses 3 arranjos que tinham que ser considerados num processo de licenciamento de agrotóxico. O setor conseguiu mudar esse processo para deixar um processo mais simples. Então, esse setor é um setor perdedor nessa mudança, né? Se uma agricultura regenerativa que usa menos agrotóxico, esses caras vão vender menos, né? Por exemplo, bem relacionado com a restauração, uma coisa, né, que até a gente conversa muito, eu e o Samuel. A gente sabe que plantar floresta na beira de rio melhora a qualidade da água. Tem várias evidências sobre isso. Não tem quantidade, é um tema mais polêmico, mas qualidade, né, Samuel, me corrija aí se eu estiver falando besteira. Mas por que isso não acontece? Por que né, o Samuel está lutando aí para a Sabesp colocar 0,1 centavo na conta de água para pagar o serviço ambiental do restaurador? Tem alguns casos até no Brasil, né, Santa Catarina, tem uns modelos desses, mas por que a Sabesp, que é o mainstream e não sei o que, não faz isso? Né? Porque alguém vai perder nesse modelo. Né? Se você fizer essa mudança, quem constrói a estação de tratamento de água, quem vende insumo para fazer isso, toda essa cultura vai ter que achar uma nova forma de ganhar dinheiro, porque vai ter mais papel para fazer, para as matas ciliares fazerem na redução desse material de suspensão que pode estar nos corpos de água. Então, a gente precisa, nesses processos, de antemão, identificar os perdedores, identificar quem são os vencedores e ter estratégias para mitigar as ações de quem está perdendo nisso, né, ou achar um novo caminho, um novo papel, e potencializar quem se beneficia com qualquer dessas mudanças de paradigmas. Precisa ter uma reflexão nesses processos. Então, acho que um pouco dessa questão da agricultura é quem é que perde e quem é que ganha. Como é que a gente lida com quem perde numa mudança dessas e como é que a gente potencializa quem ganha nisso. Acho que essa é uma lógica que eu tenho procurado trabalhar mais nesses temas que a gente trabalha, de deixar um pouco antecipar e ter uma estratégia para lidar com os perdedores e os ganhadores em qualquer mudança dessas tecnológicas que a gente está fazendo. Isso se aplica muito às soluções baseadas na natureza, como você falou, né? Se você, um exemplo que eu adoro é mangue, né? Se você usa mangue, restaura ou conserva mangue para proteger do aumento do nível do mar, quem vende a medida cinza de polder, de construir polder, de levantar não sei o que, vai estar perdendo dinheiro, porque não vai precisar mais levantar uma barreira de concreto, de pedra, para evitar que o aumento do nível do mar destrua. Então, como é que você acha uma outra atividade para o cara que vende polder ou faz esse polder não ser um inimigo da solução baseada na natureza para esse caso?
Acho que falta uma abordagem um pouco mais política e cínica para lidar com esse processo. Câmbio. Bom, a gente já está caminhando para o final do debate. A gente tem 2 perguntas que eu vou pedir para ser bem breves, e aí pedir para a mesa responder e já fazer um comentário final também bem breve. Ainda não sabemos. Boa noite, pessoal. Eu sou Camila Islas. Queria aproveitar a mesa para fazer uma pergunta que vai um pouco no que o Scara trouxe e aproveitar vocês, porque acho que quando a gente tem eu, por exemplo, olho para algumas coisas e vejo que elas aconteceram e muitos de vocês viveram muitas dessas políticas. Então, como a Helena trouxe, a gente passou por um momento de conservar sem o ser humano, de preservar, e aí a restauração veio como uma coisa muito necessária, principalmente para uma Mata Atlântica que já tinha perdido uma parte muito importante da sua vegetação, mas a gente tem essa clareza de que manter é mais importante, não mais importante, mas tem uma relevância muito importante em comparação a restaurar. Mas quando a gente pensa hoje, neste momento, em conseguir financiamento para manter, a gente tem muito mais dificuldade do que para encontrar dinheiro para restaurar. É o que me parece, pelo menos. E como a gente falou de custos, a gente sabe que uma restauração a gente gasta hoje no mínimo 30 mil reais para fazer 1 hectare. E quando a gente pensa em pagar um PSA e nos mecanismos financeiros que a gente tem para manter o que a gente tem de excedente de reserva legal, a gente fala em pagar 200 reais, alguma coisa assim por ano. Uma pergunta da experiência de vocês, o que vocês acham que... Eu vejo a restauração como um caso de sucesso muito grande, que teve uma demanda e tem quem compra, tem quem quer fazer, e hoje para manter a gente não tem tanto isso. Por que vocês acham que isso acontece? É porque manter não gera dinheiro e botar abaixo e depois restaurar gera dinheiro 2 vezes? E queria saber da visão de vocês o que hoje talvez sejam os melhores mecanismos para manter essa floresta em pé, que no Cerrado, por exemplo, é crítico, e como que a gente faz isso caminhar junto, porque quando eu olho, por exemplo, para o Pacto, Araticum e todos essas organizações da sociedade que hoje a gente tem para todos os biomas para restaurar, a gente não está tendo essa força para manter, talvez. Obrigada. Então, agora a última pergunta e a gente segue para os comentários da mesa. Vocês já até responderam uma parte da minha pergunta, que era por que os produtores brasileiros não estão engajando. E eu tenho um pouco de impressão nesse filme, que é um filme realmente, para quem entende de regeneração, para quem está estudando e que dá para ver que a maioria das pessoas aqui parece muito básico, soluções muito mágicas, mas que eles podem servir de uma transição para quem ainda está muito no básico. E quando a gente fala, até pelas falas que trouxeram aqui, e quando eu falo com pessoas que ainda estão muito no básico, uma das maiores preocupações realmente a agrofloresta não vai alimentar todo mundo, a agricultura orgânica não vai alimentar todo mundo. E nesse documentário eles trazem essa solução, e aí quanto é verídico ou não, quanto é possível fazer isso no Brasil ou não, para falar, calma aí, tem uma transição entre o ideal, que seria a gente realmente fazer a restauração nativa e pensando em todo o ecossistema, para essas pessoas que ainda estão no início, com muito medo, e que elas podem começar então, calma aí, dá para, ao invés de eu fazer um sistema agroflorestal, ou um sistema que vai necessitar de um investimento tão grande, eu posso pegar o meu próprio gado. O que o cara falou ali é quase um milagre, né? Eu coloquei ali 3, 4 dias um gado, depois de um tempo já estava tudo com mato e já estava chovendo. Então isso realmente é possível, e por mais que não seja a solução ideal, é uma forma de uma transição para essas pessoas ainda que não estão aderindo, né? O grande agro, os grandes produtores talvez não estejam aderindo porque eles não estão vendo vantagem financeira. Isso. Tá bom, obrigada, gente. Então, vou pedir para vocês
responderem as perguntas e já encaminharam para um breve comentário final. Quer começar, Eliane? Eu acho que uma questão importante da agricultura, qualquer sistema de produção, se você pensa que é uma coisa baseada num processo e não em insumo, né, você começa a caminhar para um sentido de observar mais o que acontece na natureza para tentar reproduzir no que for possível no teu sistema de produção. Então, todos esses sistemas de produção que são baseados só em insumos são fadados a precisar de cada vez mais insumo, mais, até ficar insustentável. E quando o sistema é baseado em processos, né, que você tem a ciclagem de nutrientes, que você tem vida, que você tem tudo acontecendo ali, isso costuma funcionar melhor. E é possível, sim, fazer uma agricultura em maior escala com uma outra pegada, vamos dizer. É possível, tem exemplos disso. Acho que dá para pensar nisso. Agora, você perguntou, Camila, incentivos para conservar. Eu acho que quando a gente fala nos programas que usam o pagamento por serviços ambientais, a gente sempre esbarra numa questão que, para mim, é um problema, mas não dá para ficar alongando aqui, que é a questão da adicionalidade, né? Simplificando muito aqui, os economistas falam, se essa área já tem que ser protegida, você não pode pagar, seria um desperdício de recurso pagar para uma pessoa proteger. E a sinalização de fazer isso é muito ruim, no meu entendimento, porque o sujeito que preservou, ainda que ele já tenha tomado essa decisão, se outros que estão ameaçando desmatar, você paga para ele não desmatar, e aquele que decidiu desmatar essa floresta, você não precisa pagar porque você não vai desmatar mesmo, ele fala, eu sou um otário, né? E não é essa sinalização que a gente quer passar. A gente quer passar a sinalização de que reconhecemos que aquilo que ele faz é uma coisa que é boa para a sociedade, então ele tem que pagar. É uma briga com os economistas que eu tenho há muitos anos. Acho que outras pessoas daqui também. Mas acho que o que explica um pouco é isso, é a questão a busca da adicionalidade para essa questão. Mas acho que é isso. A mensagem final que eu queria deixar é agricultura, soluções baseadas na natureza, restauração, é tudo parte de uma mesma coisa, né? E essa mesma coisa que e nós também somos parte dessa mesma coisa. Toda vez que a gente compartimenta e fala agricultura é isso, restauração é isso, gente é isso, a gente erra, né? A gente tem que aprender não só os benefícios, como chama agora esse cara que é para falar? Contribuições da natureza, mas também com as lições da natureza. Eu acho que é um pouco essa mensagem que eu gostaria de deixar. Eu diria que a resposta para ambas as perguntas está no incentivo financeiro e principalmente para Camila, além do incentivo financeiro, o incentivo do tomador de decisão política, né, do burocrata lá de Brasília. E não só de Brasília, né? Porque, obviamente, é muito mais interessante o fulano anunciar de que ele conseguiu restaurar tantos milhões de hectares do que ele falar que ele diminuiu o desmatamento em tantos por cento. A manchete no jornal no dia seguinte vai ser a outra, né? E isso, obviamente, tem um impacto nos incentivos que o burocrata de Brasília busca, não só de Brasília, né? E até puxando então para essas mensagens finais, né, eu acho que de alguma forma a restauração está vindo aí, já vem, né, como sendo aí o objeto de esforço de toda a sociedade, de todo mundo em atingir essa meta, a década da restauração, tem muitos desafios ainda para serem ultrapassados, não só para atingir essa meta, mas para conseguir estabelecer bons mecanismos e viáveis mecanismos de estratégia de restauração e trazendo aquela mensagem que eu trouxe ainda desde do início, né? Soluções baseadas na natureza com um impacto socio-territorial, comunitário também muito relevante. Eu
eu acho que toda mudança de comportamento, toda mudança cultural é muito difícil de acontecer. Né? Então eu vou usar um exemplo. Quando eu voltei para o Brasil, né, depois de ter feito doutorado na França, eu voltei para o Brasil e a minha ideia era trabalhar na Amazônia. E eu fui lá na Embrapa, no Cepatu, lá de Belém, e lá tinha um grupo alemão que queria mudar a forma de fazer corte-queima, né? Porque, enfim, que é uma forma de cultivo muito comum na Amazônia e em outros lugares, que você corta a vegetação, queima, e você tem as cinzas fertilizam o solo, e a partir daí você faz um novo ciclo de plantio, depois se abandona, né, deixa acumular a vegetação. Só que você perde muito, né, com a queima. E aí os alemães, que são muito inteligentes, eles inventaram uma máquina que, em vez de queimar, você tritura a vegetação, a capoeira, né, a juquira. Então você passa uma máquina que tritura e deposita aquela matéria vegetal triturada no solo, e aquilo é muito melhor. Só que é muito difícil você... as gerações das pessoas estão fazendo corte de queima. E para você passar para um outro modelo, que é de corte de trituração, você tem que ter e aí o que eles faziam? Você tem que ter projetos demonstrativos, pilotos. Então eles trabalharam junto com um conjunto de agricultores para justamente demonstrar o potencial daquilo. Acho que a gente precisa muito disso. A gente precisa muito desses projetos pilotos que demonstrem o potencial de inovações. E a partir daí a gente consegue induzir um pouco essa mudança de comportamento. Agora, a questão que a Camila coloca é muito importante, e isso tem me afetado muito. Eu acho que o mercado de carbono tem desviado muito dinheiro para a conservação. Isso é muito perigoso, porque a gente tem um desmatamento ilegal, estava colocando para vocês 18 mil hectares por ano de Mata Atlântica. É escandaloso, é assustador. Né? E como que a gente... Não sei, não tenho solução, mas eu sei que a gente tem diferentes mecanismos. Eu acho que o Estado tem um papel indutor muito importante, e uma forma de você induzir são leis. Né? Você regula top-down, né? Um mecanismo hierárquico, quem não fizer aquilo é punido. Né? E o Código Florestal, a Lei da Proteção da Vegetação Nativa, já faz isso, só que não é aplicado. Né? Mas você tem a lei que digamos, pune quem não cumpre aquela lei, é uma forma. Os incentivos econômicos é uma outra forma. Ou trabalhar junto com as comunidades, né, em soluções que são muito mais bottom-up, também é outra forma. A gente tem que lidar com esses mecanismos transformativos. Eu acho que o Estado tem um papel importante, através de política pública, de induzir essas diferentes políticas, e a gente precisa ter um Estado forte. E como mensagem final, acho que a gente está, última palavra, que a gente está num momento de mudança de paradigma dos sistemas produtivos. A gente tem que ter sistemas produtivos que são muito mais diversos, biodiversos, culturalmente diversos, sistemas produtivos que sejam mais resilientes, mais multifuncional, e não tão focados unicamente na produção. Acho que essa mudança de paradigma para paisagens monofuncionais para multifuncionais é extremamente importante. Vou começar com vocês a sua pergunta. Eu acho que não tem bala de prata, como eu falei, né? Não vai ter uma solução só, é um conjunto de soluções. Então, começando, uma que o Jean mencionou muito, políticas públicas, mas políticas públicas que tenham um balanço melhor entre comando, controle e incentivo. Né? O ilícito é uma função da percepção de risco. Se você não tiver uma percepção que você pode ser pego, pode ser punido, é muito mais fácil fazer o ilícito. Então, tem que ter um ambiente de percepção de risco, né? Como você falou, mas também não é suficiente, precisa ter um conjunto de incentivos, que aí incentivos não são só dizendo dinheiro, né? A gente fica falando que é só dinheiro, mas às vezes não é só dinheiro, é capacitação, tecnologia, ensinar como fazer, até questões culturais. A gente fica falando muito assim, quem conhece um pouco mais o agricultor sabe que se ele for reconhecido por conservar uma mina de água que alimenta a comunidade dele, ou que percebe, ele seja reconhecido naquele lugar, também é importante, é cultural, né? A gente não é só grana, né? Então aquele cara se sente pertence àquela comunidade, ele está lá, às vezes há décadas, né? A família dele há séculos ali naquele lugar. Então acho que tem uma
Então, no caso da Amazônia, nós temos o maior sistema de áreas protegidas tropical do mundo. Então, se a gente não implementar isso direito, também não vai funcionar, entendeu? Tem que implementar esse sistema. Ele é muito amazônico, ele é muito mal distribuído, né, para os outros biomas, mas na Amazônia a gente tem áreas, e essas áreas representam muitas vezes uma forma de proteger o direito da terra dessas comunidades. Muitas comunidades são uso sustentável. Então, voltando ao ponto que você falou, tem que encontrar soluções para que as pessoas manejem essas áreas do sustentável. Carbono, acho que a gente já foi muito mencionado, assim, esses efeitos perversos, né? Hoje, na prática, é melhor gerar um crédito de carbono de uma área de pasto do que um crédito de carbono de rede, ou mesmo de um crédito de carbono de uma área em regeneração natural nos seus diferentes estágios. O mecanismo simplifica e faz. São os efeitos perversos que a gente tem que evitar em várias dessas políticas que a gente mencionou. Tem que entender também nessa lógica de perdedores e vencedores, tem um negócio no Brasil que é um negócio de terras, assim, que a gente tem ignorado de uma forma, mas tem gente que ganha dinheiro no Cerrado fazendo do ponto de vista legal, empresas grandes, SLR, empresas gigantes que o negócio delas é pegar uma área, licenciar, desmatar o que dá e vender para os outros, entendeu? Sabe assim, né? Grilagem é outro problema, mas grilagem não precisa nem ir na Amazônia, é só ir aí na Billings aí e ver o efeito perverso da combinação entre grileiro, representação política e acesso à terra, né? A pessoa é uma combinação, um círculo vicioso entre esses três entes que explicam a grilagem, seja na área urbana ou seja na área. Então, tem que lidar com quem é o loser aí desse questão que você está falando. Então, não tem bala de prata. Eu falei de algumas coisas, talvez esteja esquecendo de outras. Floresta tem que ter atividade econômica rentável, né? Seja de cadeias da sociobiodiversidade, civicultura, tem que evoluir para que a gente gere renda a partir dessas formações, uma coisa que você tem trabalhado, que eu conheço bastante nessa temática de desenvolvimento das cadeias da sociobiodiversidade. Então, tem bala de prata. Sobre comunicação, para encerrar, eu acho assim, será que, sabe que eu gostaria de passar esse filme nos 10 Lions Clubs e Rotaries de cidades do interior, aí, ou do Mato Grosso, ou de São Paulo, passar para minha família Escaramuza, aí, Novo Horizonte, Itápolis, que é tudo produtor de terra, e até mandei para alguns o anúncio do filme, alguns que moram em São Paulo acabaram não conseguindo vir, porque a gente acha que esse filme está comunicando. Será que está mesmo? Eu não sei dizer. Entendeu? Sabe assim, será que esses argumentos, talvez a gente perceba que a doença, a MLD, né, Gay Brown, né, e o suicídio do cara comuniquem muito mais com essas pessoas do que a gente imagina. Pode ser que essa mudança de comportamento tenha que ir muito mais para esse lado. Eu tenho um tio que fez muitos anos de... Como que chama quando o rim deixa de funcionar? Esqueci o nome. De hemodiálise por uso errado, um final de vida horrível, era agricultor. Então, talvez para a família dele, ou mesmo para ele, as questões ligadas ao uso do agrotóxico fossem super positivas. Os argumentos financeiros, será que são suficientes para fazer? Então, acho que o filme é legal, mas a impressão que me dá, assim, minha intuição que ele comunica mais para os convertidos, tá entendendo, do que para realmente quem quer mudar de opinião mesmo, entendeu? E aqui volta o tema da comunicação, que eu acho fundamental. A gente acha que esses são os argumentos e não sei o que para mudar de comportamento. A gente precisa de evidência, sabe assim? Precisa de evidência, que é grupo focal. E é engraçado, né, aqui tem Samuel, o tema das campanhas, né, perdeu um pouco da atração, né? O Samuel é um especialista em campanhas, fez campanhas incríveis, no tempo que a gente trabalhou no Panda. Não sei se você acha que eu estou certo, assim, acho que a campanha, a gente perdeu um pouco de tração, sabe, assim, de entendimento. Tem poucas organizações, sabe? A única organização grande que eu conheço que investe mesmo em mudança de comportamento é a Hair. Não conheço outras organizações grandes, das King Ongs, e não sei o que realmente investe pesado em entender o processo de mudança de comportamento e pensamento e como a gente faz. Então, acho legal o filme, assim, na verdade gostei de ver, os dados são interessantes, as imagens são bonitas, os lugares, as histórias são tristes, mas não sei se
essa é o filme que vai mudar o comportamento do jeito que a gente quer, entendeu? E pode ser que a resposta esteja uma coisa completamente diferente, por exemplo, essas questões ligadas à saúde, ligadas à viabilidade econômica, às dificuldades, à dívida, que é um tema que tem no filme que a gente já trabalhou aqui, sejam os temas super importantes para levar a uma mudança de comportamento do que propriamente dito as questões econômicas, né? Acho que a gente precisa voltar a trabalhar com evidências. No mais, queria agradecer muito, prazer que está com meus companheiros aqui de trincheira, aqui, tem muitos aqui também na plateia com quem a gente tem militado aí muitos anos em torno dessas questões. É um prazer também com as pessoas que eu estou conhecendo aqui, foi uma satisfação. Vamos continuar conversando e mudando o nosso comportamento, que a coisa vai ficar preta, viu? Essa é a minha mensagem final. Bom, gente, espero que esse seja o primeiro de muitos debates sobre o tema. Vamos seguir nessa conversa. Chegaram muitas perguntas, né? Infelizmente a gente não conseguiu fazer todas, mas isso mostra que tem gente querendo conversar. Então, muito obrigada a todos que ficaram até aqui. A mostra continua, então espero que vocês venham nos próximos debates, assistam aos filmes e muito obrigada.